Olá, graça e paz a todos. Meu nome é Jorge Alves. Essa semana nós estamos celebrando uma data importante para aqueles que pertencem à Igreja Assembleia de Deus, como a Igreja Evangélica, de uma forma geral no nosso país. Nós, no dia 18 de junho, no próximo domingo, estaremos celebrando o aniversário de 112 anos das Assembleias de Deus no Brasil. E hoje, nesse vídeo, eu gostaria um pouco de falar sobre a história das Assembleias de Deus no Brasil. Meu intuito aqui é fazer apenas um breve histórico da igreja, de como ela evoluiu aqui no país. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho da origem da Igreja Assembleia de Deus, que atualmente é considerada como a maior denominação pentecostal do mundo, presente em quase 200 países e contando com mais de 69 milhões de membros. Quando é que a Igreja Assembleia de Deus surgiu e como ela chegou aqui no Brasil? É o que nós iremos conhecer no vídeo de hoje para nós entendermos então melhor como se deu essa história. Bom, primeiramente, nós precisamos entender que um dos fatores mais importantes que houve para o surgimento da Igreja Assembleia de Deus se deu através do avivamento que ocorreu no início do século XX, mais precisamente a partir do dia 9 de abril do ano de 1906, durando até mais ou menos aproximadamente por volta do ano de 1915, que foi o avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Esse avivamento é o que foi liderado por William Seymour. William Seymour foi um pastor metodista, ok? Ele mantinha como uma ideia principal, que a evidência de que uma pessoa teria recebido o Espírito Santo após ter sido batizado por ele seria a manifestação de falar em línguas estranhas. Que essa também foi uma ideia que o William Seymour herdou de Charles Fox Parham, que foi um pregador bastante influente no final do século XIX e início do século XX. E o Parham defendia muito essa ideia de que o batismo com o Espírito Santo era evidenciado por falar em línguas estranhas, assim como Seymour passa a crer, a pregar e a defender. Então, após alguns dias, onde eles já estavam imersos em oração e em jejum, a manifestação de línguas ocorreu pela primeira vez no dia 9 de abril do ano de 1906, com um membro chamado Edward Lee, sendo que esse acontecimento de Edward Lee foi o que deu início para que muitos outros membros nas semanas seguintes e com as reuniões que Seymour realizava ali, também pregando muito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, as pessoas começassem a manifestar línguas estranhas e adorações, né, cheias de fervor, cheias de entrega, o que lembrou muito a comunidade apostólica descrita no livro de Atos. E tudo isso acabou, de certa forma, né, chamando bastante a atenção das pessoas ao redor, o que rapidamente ampliou em muito a quantidade de pessoas que assistiam às reuniões de William Seymour. Desde novos seguidores que aceitavam plenamente e que estavam convictos da nova doutrina, assim como também havia muitas pessoas que estavam ali apenas curiosas, querendo ver o que estava acontecendo ali e por que havia tanto barulho e clamores nas reuniões. E o interessante é que essa aglomeração chegou rapidamente a se tornar algo tão grande que certo dia, até mesmo a varanda da casa em que eles estavam reunidos acabou desabando, como nós podemos observar até mesmo numa descrição
dos residentes locais da época. Tem um relato de um documento que faz parte dos diários de William Seymour, onde estava escrito assim: vamos dizer que nos encontramos ali. Eles gritaram 3 dias e 3 noites. Era a época da Páscoa. As pessoas vinham de todos os lugares. Na manhã seguinte, não havia como chegar perto da casa. Quando as pessoas entravam, caíam sob o poder de Deus e toda a cidade foi agitada. Eles gritaram até a fundação da casa ceder, mas ninguém ficou ferido. Com isso, após esse incidente também, um grande número de pessoas que se aglomeravam cada vez mais no grupo de Seymour. Então esse é o relato escrito em um dos diários naqueles dias. Depois desse episódio, o que aconteceu? Eles resolveram alugar um prédio para realizar suas reuniões. Prédio esse que ficava localizado na Rua Azusa, no número 312, no centro de Los Angeles. E foi a partir desse edifício, no qual as pessoas se reuniam, falando em línguas, gritando e cantando, que se dá esse avivamento. Esse avivamento ficou conhecido como o grande avivamento pentecostal moderno. E esse avivamento praticamente é o que deu origem ao movimento das Assembleias de Deus e também diversos outros movimentos pentecostais nos Estados Unidos. Agora, especificamente falando do nascimento da Igreja Assembleia de Deus, ela foi formalmente fundada em abril do ano de 1914 em Hot Springs, no Arkansas, nos Estados Unidos, sendo resultado de uma fusão entre diversos movimentos pentecostais que eram influenciados pelo avivamento da Rua Azusa, que tinham por objetivo criar essa unidade e identificação. Por isso recebe o nome de Assembleias de Deus, né? Exatamente para promover essa unidade dentro dessas igrejas que agora elas estão diante desse movimento pentecostal. Porém, aqui no Brasil, a Assembleia de Deus ela chegou por intermédio dos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, que vindos dos Estados Unidos, onde entraram em contato com o avivamento da Rua Azusa, eles aportaram em Belém, a capital do Pará, por volta do dia 19 de novembro do ano de 1910. Ainda antes mesmo da Igreja Assembleia de Deus ser propriamente estabelecida lá nos Estados Unidos. Inicialmente, os missionários chegaram ali no Pará e eles frequentavam a Igreja Batista, o qual ambos já pertenciam quando moravam nos Estados Unidos. Mas agora o que eles traziam na bagagem de diferente? O que era novidade para a igreja era especialmente a doutrina pentecostal relacionada ao batismo no Espírito Santo com a manifestação de línguas e que trouxe naquele meio batista onde eles estavam inseridos muitas divergências. A igreja que eles estavam ali frequentando em Belém do Pará teve muitos contrapontos, e isso porque alguns membros daquelas igrejas consideravam o Wingren e o Daniel Berg como religiosos fanáticos, como pessoas que não estavam em harmonia com os costumes daquela igreja local. E aí o que vai acontecer? Pouco tempo depois, já havia muitos membros da Igreja Batista que aceitavam a nova doutrina trazida pelos dois missionários. Tanto que depois de alguns meses, ocorreu até mesmo o primeiro batismo aqui no Brasil, o primeiro batismo com o Espírito Santo, com a manifestação de línguas estranhas, que foi o caso da Celina, da irmã Celina de Albuquerque, que exatamente no dia 2 de junho de 1911, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a manifestação de falar em outras línguas. Com isso, algumas semanas depois, a partir do dia 18 de junho
guarde bem essa data, 18 de junho de 1911, 17 membros da Igreja Batista que estavam ali frequentando junto com os dois missionários que aceitavam essa nova doutrina pentecostal, resolveram se desligar da Igreja Batista e formar o seu próprio grupo, reunindo-se então, na casa dessa irmã Celina, e adotaram o nome de Missão de Fé Apostólica, que era o mesmo nome empregado pelo avivamento apostólico lá dos Estados Unidos, lá na Rua Azusa. Então, as assembleias começam primeiramente com o nome de Missão Fé Apostólica, exatamente no dia 18 de junho de 1911, ok? E aí o que vai acontecer? Alguns anos mais tarde, já por volta do dia 18 de janeiro de 1918, por sugestão do Gunnar Wingren, é que o grupo passou a se chamar formalmente de Assembleia de Deus, devido à fundação das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, que se deu em 1914. Embora, nessa época, não havia nenhuma ligação institucional entre as Assembleias de Deus no Brasil com as Assembleias de Deus norte-americanas, tá? Mas foi a partir do Pará, com esses dois missionários, que o movimento foi se expandindo pelo Brasil e cada vez mais alcançando regiões como Norte, Nordeste e por volta do ano de 1922 eles alcançaram até mesmo o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil nessa época. Se você não sabe, o Rio de Janeiro já foi capital do Brasil. E nesse mesmo ano, no ano de 1922, surgiu na comunidade das Assembleias de Deus a primeira versão da harpa cristã, que é amplamente conhecido, é o inário utilizado pela igreja até os dias de hoje. Logicamente que naqueles dias era uma versão muito reduzida. Depois, com o tempo, foi recebendo muitos e muitos outros cânticos, ok? Agora, alguns anos depois, já no ano de 1930, foi que ocorreu em Natal, no Rio Grande do Norte, a primeira convenção geral das Assembleias de Deus no Brasil. E o que foi decidido nessa convenção? Bom, foi decidido que os trabalhos no Brasil seriam dirigidos por obreiros nacionais. E também um outro fato importante é que os dois jornais pentecostais que existiam naquela época, que eram os jornais Boa Semente e o jornal Som Alegre, seriam fundidos em um único jornal, o qual se chamaria o Mensageiro da Paz, que é o jornal oficial das Assembleias de Deus no Brasil até os dias de hoje. Agora, em março de 1940, um outro evento importante ocorre. É o surgimento da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, comumente conhecida com a sigla CPAD, que é responsável por imprimir e editar diversas obras importantes, não apenas referentes à Igreja Assembleia de Deus, mas também traduções, muitas vezes de obras clássicas, como é o caso da obra A História aos Hebreus, do Flávio Joséfo, a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, além de muitos outros volumes de suma importância também, tanto na história, na teologia, na fé cristã, ok? E aí, gradualmente, nas décadas subsequentes, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil ela foi se expandindo cada vez mais. Tanto que nos dias atuais, ela conta aqui no Brasil com mais de 22 milhões de membros e também uma ampla participação no cenário político, enquanto que no exterior, a Igreja Assembleia de Deus já pode ser encontrada em mais de 190 países, possuindo mais de 69 milhões de membros, sendo considerada dessa forma, de fato, a maior denominação pentecostal de todo o mundo, que é fruto do avivamento da Rua Azusa no ano de 1906. Com isso, hoje nós conhecemos um pequeno recorte histórico referente à origem da Igreja Assembleia de Deus, ok?
Eu vou deixar aqui na edição, no final, algumas fotos, no final do vídeo, para que você possa estar tendo uma clareza maior, né, desse processo histórico da igreja aqui no Brasil, ok? Que Deus abençoe ricamente em Cristo, um forte abraço e até mais.